Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Gato Preto Cast. Esse é o segundo episódio do ano já, mas é o primeiro que a gente vai discutir um tema que foi escolhido pelo nosso público. Isso mesmo, a gente vai discutir o tema que você, ouvinte, ajudou a gente a escolher na votação que a gente propôs no programa anterior, que foi o programa de apresentação da temporada, né? Então é isso, eu sou a Patrícia Silveira, eu tô aqui com o bibliotecário Carlos Aguena e com os professores Everton Godoy e Jocília Araújo, para discutir aquele que foi o tema mais votado por vocês, que foi o tema infâncias e o uso de telas. E como é que vai ser a nossa dinâmica, Jô? Então, Paty, vai ser assim. Cada um de nós trouxe um texto, né, para basear aqui a nossa conversa, né, para contribuir. E aí, nós vamos fazer uma rodada de apresentação, primeiramente, em que cada um vai dizer qual que é o seu texto, né? Qual o texto que você escolheu. Nós vamos falar dos autores, né? Claro, dar os créditos para os autores e fazer uma brevíssima apresentação, né, bem curtinha, do que se trata. Depois, no final dessa rodada, nós fazemos um bate-papo, partindo daquilo que mais chamou a atenção, né, no tema. E, nesse momento, cada um pode contribuir, né, para a discussão a partir do seu ponto de vista e do texto que escolheu. E, por último, nós faremos uma rodada de encerramento para que cada um de nós, né, possa dizer o que pôde aproveitar dessa conversa. É isso aí, pessoal. Quem quer começar, então? Carlos? Olá a todos. Muito feliz de estar participando dessa conversa, do primeiro programa em que discutiremos os temas que vocês apresentaram. E, para esse tema, eu trouxe Contos de Aprendiz, do Carlos Drummond de Andrade. Me ocorreu de trazer um texto, né, referente a uma infância sem telas, sem nenhuma tela, para ter um contraponto do que é hoje a infância. Então, a minha ideia é essa. Eu escolhi O Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry. Não sei se é assim que se fala, mas eu escolhi esse livro. Assim, sim. É assim? Ai, que bom! E porque é uma criança falando, né? Então, nós vamos falar de infância e, muitas vezes, nós falamos e não damos voz, né, ficamos falando sobre alguém sem essa pessoa estar presente, né? E é importante ouvir a criança. Então, por isso que eu trouxe O Pequeno Príncipe. Sou o Everton, muito feliz também de participar do podcast. E o livro que eu trouxe, ele é um pouco mais técnico, que inclusive estava muito em evidência nos últimos tempos, que é A Geração Ansiosa. O subtítulo dele dialoga muito com o nosso tema, que é Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Ele foi escrito pelo Jonathan Haidt, e aí ele faz uma análise de como, nesse momento que nós estamos vivendo, essa transformação mediada pela tecnologia, ela vem trazendo outras perspectivas para um modo como as pessoas estão convivendo, se relacionando, mas com um foco muito nessa questão, não só da infância, mas também da adolescência. Legal. Eu trouxe aqui um texto acadêmico, chama-se Os Malefícios da Utilização de Telas Eletrônicas na Infância, uma revisão integrativa da literatura. Esse texto foi escrito pela Nathalie Félix Soares Arruda e diversos outros autores. Se fosse uma referência bibliográfica, a gente ia colocar aquele et al. Nos autores, que são muitos. E ele foi publicado na revista JRG de Estudos Acadêmicos, em 2024. Então, é um estudo bastante recente. E eu acho que eu não preciso nem falar, né? Por que eu trouxe? Ele é um texto bem técnico e tal, e ele dá subsídios de pesquisas reais que aconteceram, que abordaram esse tema e que vão falar para a gente como é que está, o que a ciência tem visto, né, nessa perspectiva aí do uso das telas pelas crianças.
Então, aproveitando, né, que eu já fiz a minha apresentação por último, hoje nós estamos aqui em 4. Vou continuar para aprofundar um pouco mais, né, sobre esse texto. Então, esse texto, como ele é uma revisão, ele traz... são 14 artigos que foram estudados aqui. E aí ele traz aí uma tabela dos achados de cada um desses estudos. E é assim, eu já sabia, a gente já sabe, né, isso já está sendo muito falado, que o uso excessivo das telas pelas crianças não é uma coisa boa. Eu acho que a gente precisa falar bastante disso, porque as pessoas ainda estão um pouco reticentes com relação a essa ideia. Eu acho que as pessoas ainda estão bastante maravilhadas com as coisas boas que a tecnologia traz, porque traz mesmo de coisa boa, mas a gente não está muito consciente do que isso traz para as crianças em específico, né? E aí, esse estudo, eu fiz um monte de anotações aqui, trouxe o papelzinho, mas os resultados assim mais gerais, né, é que desses artigos... os resultados mostram que 70% dos resultados corroboram com a ideia de que o uso excessivo das telas piora o desenvolvimento e o desempenho neurocognitivo das crianças. E 30% desses artigos demonstram que o uso excessivo aumenta o desenvolvimento de déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, depressão e até, gente, transtorno obsessivo-compulsivo. E o uso excessivo, a gente parece que é uma coisa assim, o que é o uso excessivo, né? Fica difícil meio que... Aqui eles colocam muito claro que a partir de 2 horas por dia já é considerado um uso excessivo. Esses estudos foram feitos de 2020 a 2023. Então, assim, é o que a gente tem de... Mas, claro que não é um estudo exaustivo, mas ele é um estudo bastante grande, assim, né? Ele estudou 3 plataformas, Medline, PubMed e Lilacs, rastreando tudo que ele podia achar por aí nessa temática. Então, assim, os resultados são bastante contundentes, né? De falar que realmente a gente como sociedade, precisa prestar atenção a isto, porque a gente está deixando as nossas crianças expostas a uma coisa que não está sendo legal para o desenvolvimento delas. Eu imagino que conversa bastante com o texto que você trouxe, né, Everton? Sim, enquanto você falava, eu fui relembrando a abordagem do Jonathan Haidt, que ela é bem interessante, apesar do enfoque principal dele no livro ser os dados dos Estados Unidos, ele procura trazer pesquisas também de outros países, mas principalmente ali Europa, Canadá, mas em alguns casos ele traz dados da América Latina, da Ásia, e é interessante que ele faz uma pesquisa e ele traz dados, muitos gráficos também, que ele apresenta a longo prazo como que estava o desenvolvimento, dados estatísticos, por exemplo, a questão da faixa etária. E o que é muito interessante é que, como ele trabalha, em muitos casos, com dados de muitos anos, de décadas, fica muito nítido na pesquisa que, com a popularização dos smartphones, o aumento em diversas formas de transtorno começa a se tornar mais evidente. E um ponto muito interessante, que inclusive era o que ganhava muito a mídia no ano passado, que ele esteve aqui no Brasil, eu vi algumas reportagens, que estabelece-se vamos dizer assim, um período saudável para que as crianças, os jovens, eles possam ter acesso a smartphones e, principalmente, uma outra questão que, por que eles estão nas telas? Não é só a tela pela tela, mas o que está programado ali que faz com que as pessoas queiram ficar nessas telas. E um dos pontos principais que leva não só as crianças, mas principalmente os jovens e muitas vezes até adultos, são as redes sociais. Redes sociais não são adequadas para público
infantil e nem mesmo o público jovem. É interessante, Everton, essa sua última parte. Estava esperando alguém falar sobre isso, né? Do porquê, né? Nós falamos o que causa, mas o que eu busco, né? O que uma criança busca, né? Quando vai acessar, tá? A rede social, mas o que eu busco na rede social? E aí sempre me vem à cabeça que são vínculos, né? É a busca de vínculos, né? De alguém, né? De relações, né? Nós somos seres sociais, né? E aí isso vai ao encontro do livro que eu escolhi, né? Que é uma criança buscando vínculos, uma criança buscando um amigo, né? E ele vai viajando entre planetas aí procurando pessoas, procurando um amigo. E aí o que ele descobre? Ele descobre entre os adultos o quanto os adultos têm uma visão superficial da realidade e o quanto nós não estamos dispostos a trabalhar para conseguir vínculos, que isso exige tempo, exige trabalho. E aí ele fala muito, né, que os outros personagens, a raposa, fala que os adultos eles não percebem o que é importante nessa busca, né? Então tem pessoas buscando prazeres imediatos em um planeta, né, que ele visita, pessoas pensando em si mesmas, né, em mandar, em poder, e a única coisa que ele quer é um amigo, e como ele descobre como isso dá trabalho. Enfim, e eu fico pensando no Pequeno Príncipe olhando esse mundo de hoje, né? E ele olha os adultos e percebe o quanto os adultos têm uma visão superficial da realidade. E quando eu penso em telas, eu penso que não foram crianças que criaram, são adultos. Esse livro, que foi escrito quando não havia ainda telas, já observava a dificuldade que nós temos. Nós queremos vínculos, queremos pessoas, queremos amigos, mas não, e muitas vezes não estamos dispostos a trabalhar para que isso aconteça, né? Então, ali, a tela pode ser uma distração e uma ideia falsa de que nós temos amigos, né? Até tem redes sociais que falam, eu tenho tantos amigos, e isso agora evoluiu para seguidores, né? Não é mais amigos, é seguidores. E eu fico imaginando o Pequeno Príncipe, acho que ele olhar e falar, eu já vi isso em algum lugar, já contei essa história para vocês. E não existia telas, né? E até hoje de manhã a gente se encontrou, né? Entrando aqui no trabalho, e eu me lembro que eu falei, né? Não é que a tela fez com que surgisse tudo isso, né? Essas relações líquidas. Já existia, mas isso aumentou e está entre as crianças que eram criativas, né? O Pequeno Príncipe até faz a crítica, como os adultos são assim? E isso está chegando nas crianças, né? Potencializa, né? Potencializa, na verdade, não cria, né? Mas eu sempre penso que isso, quando a gente entra ali no celular, o que nós queremos são vínculos, mas vínculos fáceis, porque dá trabalho, dá muito trabalho fazer isso. E aí eu queria pegar o gancho também da Jucília, porque o meu tema tem muito a ver com relacionamentos e vínculos, né? Eu fiquei com muita vontade de trazer Contos de Aprendiz, porque já começa pelo título, né? O Carlos Drummond de Andrade, né, um grande poeta, eu acho que é importante todos nós conhecermos também que ele tem uma produção em prosa belíssima, belíssima, né? Eu fico muito encantado com esse livro de contos do Carlos Drummond de Andrade. E acho que o próprio título, Contos de Aprendiz, já anuncia um pouco assim, do que ele quer dizer, né? Então, as experiências que o constituíram, né? As experiências que ele viveu quando criança e que constituem o que ele se tornou enquanto adulto. E essas experiências, elas são muito vividas em relacionamentos e vínculos, né? E de forma que eu acho que hoje já não acontece mais, né? Então, briga entre irmãos, tem muito assim, o físico, né? Então, eles brigam assim, fisicamente, tem contos muito engraçados, né? E tem aquela situação em que a criança furtivamente tenta entrar um pouco no universo dos adultos, ouvindo conversa de gente grande, e aí assim, não é muito permitido, mas assim, de qualquer forma, ele ouvindo essas conversas de gente grande, ele vai aprendendo, né, o que é
o que a vida o aguarda, né? E nesse sentido, os vínculos, né, e os relacionamentos são extremamente intensos, né? Pelo que eu entendi do livro, são histórias que acontecem na década de 1910, né? Então tem muita brincadeira, né? Tem muita observação. A criança é muito, assim, ela observa, né? Ela presta muita atenção nos adultos, e a partir dessa observação ele vai se constituindo como um ser, né? Ele Contos de Aprendiz. É um título muito bonito, né? Muito bonito. E aí, assim, trazendo esse tema me remete a questões pessoais, né? Eu pensei assim, eu tenho 62 anos e eu vivi a minha infância na década de 70. E eu acho que historicamente dá para pensar que a década de 70 foi a popularização da televisão. Antes disso, né, estou lembrando agora a minha mãe falando, né, a minha família foi uma das primeiras famílias a ter televisão. Então, antes da década de 70 não era popular. Então, os parentes, os vizinhos iam na casa, né, da minha avó, da minha mãe, para assistir televisão. Não era popular. Na década de 70 todo mundo tinha televisão. Então, eu acredito que a minha geração foi a primeira geração a crescer com telas, né? E eu fiquei pensando, assim, muito da minha infância tem a ver com as situações que o Carlos Drummond de Andrade trouxe, né? Que tinha muito físico, tinha muito contato, tinha muito relacionamento, tinha briga, né? E tinha afeto, tinha amizade. Eu sentia a vida muito pulsante. Ficar na rua, né? E acontecia muita coisa, né? Coisa que a gente não vive em telas, né? E aí, ouvindo a Jocília, eu pensei em uma coisa assim, a televisão foi muito importante na infância, né? Mas não tinha rede social. Depois que a gente via um programa, a gente saía e conversava sobre aquilo que a gente viveu, né? Então, uma coisa que me ocorreu agora conversando com vocês, a tela, né, a televisão, nesse período da minha infância, era também uma forma de aproximar as pessoas. A gente conversava muito sobre algumas coisas que a gente via em televisão. E assim, todo mundo via, é diferente de hoje, né? Então, um programa de televisão, todo mundo assistia e era um assunto comum para todos nós. O que o Carlos trouxe, muito interessante, fez eu relembrar uma passagem do livro do Aidit, que ele fala justamente das crianças não brincarem mais nas ruas. E uma questão muito importante que ele traz, que aí fica um alerta para professores, os pais. Muitas vezes no mundo de hoje, a gente acha que é perigoso ou brincar na rua, ou sair, ir para o parque. Mas nós estamos vigiando o que as crianças veem através das telas, porque foi interessante o que o Carlos trouxe. A criança, às vezes, ela tentava ficar acordada até mais tarde, tentava aparecer ali na cozinha quando as pessoas estavam discutindo, para ter acesso a um pouco do que é o mundo dos adultos. Só que hoje, com acesso à internet, o acesso através das telas, se não tem um bloqueio parental, a criança ela tem acesso a coisas que talvez nem adultos deveriam ter acesso. E aquilo, quando a criança ela escutava alguém falando, via alguma situação, era algo real. Hoje ela tem acesso a coisas, principalmente no mundo hoje do deepfake, que não são reais, mas estão ali, aparecendo na tela para ela, e ela não tem discernimento para entender que aquilo é real ou é uma fantasia, é só uma obra de ficção, uma produção criada por uma inteligência artificial. E, muitas vezes, os adultos acham que as crianças, dentro de um quarto, trancada, atrás de uma tela, elas estão saudáveis, estão seguras. Mas há diversos outros perigos que permeiam aí por trás da tela, não tendo uma visão fatalista, mas é importante a gente trazer essa discussão e pensar. E justamente essa questão também antes, as pessoas viam os mesmos programas, saíam para conversar. Hoje, a pessoa ela vê um vídeo, o que ela faz? Ela manda para alguém enviar mensagem, ou republica, ou faz a sua postagem, gera interações, mas como
essas interações elas estão acontecendo? Como? Ou ela rola o vídeo para cima e vê outro, e vê outro, e vê outro. E a quantidade de conteúdos também é uma coisa que é absolutamente avassaladora. E isso também acaba não contribuindo para que se discuta as coisas, porque as pessoas ficam completamente tomadas por uma quantidade absurda de informação que você não consegue nem processar mais direito, né? A criança, né, o meu personagem, que é o Pequeno Príncipe, ele é viciado em telas, mas ele é viciado em desenho, né? Desenhos em telas ali, né? E é interessante como esse gostar, né, de desenhos faz com que ele dê trabalho para adultos, porque ele pede, desenha um carneiro para mim, desenha um carneiro, né? Então, assim, essa coisa dele, né, querer se relacionar, dá trabalho para os outros. Então, talvez seja uma questão, essa questão assim que você falou, né, da criança não dar trabalho, né? Porque se relacionar com crianças tem que ter energia, né? Tem que ter respostas. E uma coisa que é interessante no livro, que ele conta assim, né, de um adulto que, para ele, estava vestido de uma forma simples e que teve uma grande ideia. E ele fala, só porque ele estava vestido de forma simples, ninguém acreditou. Mas quando ele vestiu um casaco bonito e contou, todo mundo acreditou. Quer dizer, é o mundo das aparências, né, que essa criança percebe que existe. E uma questão que ele fala também muito no livro, da responsabilidade afetiva, né? Você é responsável por tudo que cativas, né? Então, cativar pessoas e ter amigos traz muita responsabilidade. E talvez até ela tire de nós essa responsabilidade, né? De estar ali, de receber pessoas na nossa casa, né? De estar com seu filho, né? Sim, de realizar e não tirar foto, de realizar, né? De verdade, sem precisar dos olhos do outro, né? Então, é bem interessante todas essas reflexões de uma criança, né? E mostrando o quanto os adultos agem dessa forma, o que ele observou entre os adultos, que a gente fala das crianças, né, que utilizam as telas, mas, como eu falei, né, quem inventou tudo isso, né? Quem viu essas questões aí inerentes ao ser humano e criou tudo isso? Será que quem inventa deixa seu filho utilizar? Né? Aí vai a pergunta. A pergunta da Jocília é muito interessante. Eu lembro, nossa, há quase mais de uma década, eu lembro de ter visto uma coluna na Folha, só que era uma reprodução do New York Times, que na Folha tinha um dia da semana que saíam manchetes do New York Times. E o título da manchete me impactou, lembro até hoje, que era: por que os filhos dos CEOs do Vale do Silício, eles estudam em escolas sem tecnologia? Muitos dos filhos de executivos do Google, Microsoft e outras empresas lá na Califórnia, eles estudavam em escolas que têm um contato mais com a natureza, tem muito dessa questão do brincar, e tinha a proibição do uso de telas. E uma das questões interessantes, que é uma provocação, que daí nessa reportagem tinha-se a entrevista, daí perguntava para um desses executivos, daí falava, mas por que as crianças não aprendem isso na escola? Ele fala, porque o que nós projetamos é muito fácil. A pessoa ela não precisa ter uma instrução para aprender a utilizar esse dispositivo. E a gente, pensando, por exemplo, num celular que a tela é touch, ali é muito simples você aprender a utilizar, lógico que não aprender a tecnologia a fundo, utilizar toda a potencialidade, mas para você acessar uma rede social, acessar um aplicativo para ver vídeo, ou um aplicativo para jogar, é muito simples. E com pouca instrução, a pessoa ela consegue desenvolver. E aí quem projeta isso, pensa em todas essas questões.
Sem dúvida. Tem uma outra provocação, Jô, que você fez, que eu fiquei pensando também. Você diz, a gente não ouviu as crianças, né? A gente não está ouvindo as crianças. Será que as crianças, se fossem consultadas, o que será que elas iam dizer que elas estão a fim de fazer, né? Como será que seriam as telas se as crianças as projetassem, né? A gente tem uma coisa de achar que criança não entende as coisas do mundo, né? Que a criança ainda não está apta para opinar sobre as coisas mais sérias, vamos dizer assim, né? O que é uma pena, que eu acho que a gente poderia ter a contribuição. Claro que a gente não vai deixar tudo, né? Não é o caso de deixar para as crianças fazerem, mas a gente podia ouvir, né? Não custava nada ouvir um pouquinho o que as crianças têm a dizer. Por que eu estou falando isso também, além de tudo? Eu me lembro que, há uns anos atrás, eu fiz um trabalho com uma ONG que chama Cala a Boca Já Morreu. Que essa ONG foi desenvolvida por crianças, colegas de escola, e eles tinham feito um programa de rádio que chamava Cala a Boca Já Morreu, e eram eles que faziam tudo no programa. Crianças de 9, 10 anos, 11 anos, que faziam o programa de rádio, eles iam lá, eles entrevistavam os adultos, eles que faziam a pauta, o que eles queriam fazer. E o programa, de fato, era veiculado numa rádio. O que é maravilhoso, e vários adultos com quem eu conversei, que acompanharam o desenvolvimento dessas crianças, que depois se tornaram comunicadores e educadores, me falaram que, nossa, eles ficavam muito surpresos de ver que as crianças faziam muitas vezes coisas muito melhores do que os adultos, que estavam super acostumados a fazer o programa. Então, assim, eu acho que tem isso. A gente, por um lado, a gente negligencia as crianças porque a gente não as ouve. Por outro lado, a gente também negligencia as crianças porque a gente larga elas sem supervisão. E uma coisa que diz aqui nesse estudo que eu trouxe é que, justamente, uma das coisas que eles trazem como solução para os problemas é, por exemplo, o que eles chamam de covisualização. É assistir junto para poder mediar, para poder conversar com a criança sobre o que ela está vendo, né? É o mundo do adulto mediado, né? Ela pode entrar em contato, desde que seja seguro, né? Desde que seja de uma forma segura. Paty, mas ouvir e conversar dá trabalho, né? E exige tempo, né? E disposição, né? E às vezes aquela mãe ali, lá periférica, que precisa trabalhar o dia todo e voltar, e não quer deixar o filho na rua, né? Porque ela vai ser culpada se acontecer alguma coisa. Aí o que ela faz? Ela compra um celular, faz a prestação, enfim. Então, a desigualdade social também está muito ligada a esse uso excessivo de telas, né? E porque levar um filho no karatê, na natação, não sei aonde, exige custa tempo, né? Mesmo que seja gratuito, eu preciso estar presente, mas eu preciso trabalhar também, eu preciso sustentar também. Então, dá trabalho, né? Vínculo dá trabalho, mediação dá trabalho, ouvir dá trabalho, barulho de criança muitas vezes incomoda. Porque nós queremos, né, aquela coisa ali do nosso jeito, aquele silêncio, aquele nosso conforto, né? Porque também a gente está num mundo que a gente está sobrecarregado, né? Que as pessoas estão sobrecarregadas, e aí fica complicado. E nessa fala, eu estava pensando uma questão que nós aqui vivemos, capital, grande São Paulo, e é muito essa dinâmica da correria, dos pais que têm pouco tempo para ficar com as crianças e muitas vezes vivem em lugares, não só uma questão de perigo, mas pensando na minha infância mesmo, que eu cresci jogando futebol na rua, brincando de várias coisas, só que quantos carros passavam durante 1 hora na rua? E hoje, principalmente aqui, capital grande São Paulo, quantas ruas você tem trânsito que as crianças não podem mais brincar porque elas foram ocupadas por carros. Pelos carros.
E aí eu fiquei pensando, temos ouvintes que são do interior, como está a infância hoje nos lugares afastados dos grandes centros? Mas é assim, na tela ali, né, notícias, assistindo notícias, nós entramos em contato com algumas informações que incentivam o uso de telas. Em que sentido? Você fica sabendo de situações de uma criança que sumiu, né, várias coisas que criam um medo em nós, né? E aí o excesso, né, de informações dá um medo, e aí você mantém a criança em casa, né, ali dentro do quarto, porque você também olhou na tela e viu um monte de informação, e aí vira, né, essa bola aí de neve, né, que é o uso excessivo aí das telas. E aí, quando você quer que a criança te ouça, eu sou mãe, né? E aí, o fone de ouvido, né? Desculpa, gente, além do uso de telas, esse negócio de fone de ouvido é muito complicado, porque não se ouve, né, o que está acontecendo. Alguém entra na casa, você não vê, alguém está falando com você, você quer se isolar, né, da rua, do barulho, e a audição é tão importante, né? A audição, ela nos dá alertas, né? E fora a memória afetiva, né, que a audição traz. E nós não queremos isso, né? A gente quer isolar, quero escolher a música que eu quero, né? Eu quero ter o controle do que eu vou ouvir. Eu não quero ouvir o fulano falando. Além de não ter vínculo, além de não proporcionar, de não ajudar a ter vínculos, ainda afasta a pessoa, né, do mundo mesmo. Assim, a pessoa fica só naquilo que ela quer ver, quer ouvir, e é isso, né? Do meu jeito. E, né, para quê? Isso para adultos e crianças. Isso, né? para adultos e crianças. E aí, ouvindo a Jociri, lembrando dos dados que a Patrícia trouxe agora no começo da nossa conversa, as telas, elas são danosas para todos nós, né? Assim, para a infância, acho que é particularmente danoso porque é um período de formação, né? Mas esse isolamento, essa alienação da realidade, ela é danosa para todos. E assim, muitos adultos também já estão bastante viciados no uso de telas, assim, afastando da vida, né? Realmente de estar na vida, assim, né? E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, assim, lembrando, né, que é comprovadamente danoso, assim, né, na sua cognição e trazendo, inclusive, problemas psiquiátricos, né? Então, a gente, enquanto sociedade, precisa ter um posicionamento, assim, de reversão desse processo, e enquanto indivíduos, né, começar a estar atento a isso, né? Eu tenho procurado usar também menos telas, né? Eu acho que isso, para a nossa saúde, né, em todos os sentidos, está sendo bastante importante, né? Sem dúvida. E é isso, né, também. O comportamento do adulto é exemplo para o comportamento da criança, né? Se ela tem um exemplo dentro de casa de pessoas que gostam de ler, que gostam de fazer outras coisas, que gostam de conversar, de contar história, né, de sair, de passear, enfim, de fazer outras coisas que não seja só ficar olhando para as telas, né? Isso também vai estimular a criança a também ter outros interesses, né? Pessoas que gostam e que têm condições materiais de fazer isso, né? Porque, como eu falei, né, a questão do tempo, do trabalho, do sustento, do básico, né? É uma questão aí estrutural também, né? Não só individual. Então, acho que a gente também tem que pensar nessa esfera social, né? Então, sem dúvida, eu acho que a questão nunca é só individual. A gente tem sempre que pensar nas questões coletivas, e a gente sabe que a gente está numa sociedade que exige cada vez mais do trabalho, de você estar imerso, os adultos muito imersos na tela, não só porque por prazer, mas também por trabalho, complexo. Sim, e uma questão interessante, voltando lá para o livro da Geração Ansiosa, fez pensar um momento que o autor ele traz um ponto muito importante, que inclusive nós tivemos uma lei recente da proibição do uso de celulares na escola, e aí me fez pensar algumas coisas, que é a primeira.
A criança ela sai sozinha para comprar o celular dela, para comprar o tablet, o notebook, o computador, o que quer que seja. Não. Mas aí uma questão que o autor ele traz que é muito importante, e essa questão de criar vínculos sociais, grupos, porque por mais que uma pessoa hoje, o pai, a mãe ali, o responsável pela criança, tente resistir, muitas vezes essa criança ela vai ter contato com outras crianças que têm acesso a esses equipamentos. E aí ela vai chegar em casa e vai questionar: por que só eu não tenho? E aí é importante o vínculo entre os adultos também, para eles entenderem que o acesso das crianças a esses equipamentos não é algo tão positivo. Muito pelo contrário, a gente observa nos estudos, é algo que traz um prejuízo para o desenvolvimento dessas crianças. Então, é necessário existir um pacto entre os adultos para que todos saibam a maneira correta de introduzir determinados equipamentos, determinadas tecnologias, para que aquela criança não se sinta excluída, isso por N fatores. Você falou da questão da coesão entre os adultos, né? Aí eu lembrei de uma frase da minha mãe: você não é todo mundo, né? Todo mundo tem, mas você não é todo mundo, né? Tinha uma força, mas dava trabalho, né? Se colocar, né, diante da criança e falar e manter um posicionamento, né? Mas dá para entender também essa questão de que dá trabalho porque outras pessoas não estão tendo esse trabalho também. Porque você ser a voz dissonante no meio do... Entende? Você faz o seu filho ser a voz dissonante no meio também. Isso é sofrido para você, para ele, para todo mundo. Enfim, se todo mundo, mais no coletivo, se a gente conseguisse agir mais no coletivo com relação a isso, aí eu acho que a gente teria muito mais sucesso. Aí está uma questão, né, Paty, lidar com o sofrimento, né, com a dificuldade nossa também, né, de não estar enquadrado, de lidar com a dor, né. Então, assim, é uma questão talvez para outro podcast. E uma outra coisa que me ocorreu do livro do Carlos Drummond de Andrade é que as experiências que ele relata, assim, muitos deles não são legais, né? Então são experiências de morte, de sofrimento, de dor, de violência, né? E assim, ele conta inclusive essas histórias com uma certa doçura, com um certo afeto, né? Assim, e aí me faz pensar que esses acontecimentos, quando vividos, né, realmente vivenciados, eles são constituintes, eles não são destruidores, né? Acho que é diferente quando você entra em contato com esses temas pelas telas, né? Se você está na vida, está brigando com seu irmão, está perdendo a sua avó, né? Mas mesmo sendo tão doloroso, isso vai formando você enquanto ser humano, né? E aí, ouvindo vocês, me ocorre uma outra coisa também, né? A minha infância foi muito largada, né? Eu não lembro dos meus pais cuidando de mim. A gente estava na vida, né? A gente foi se virando, né? E eu fico pensando também, né? É uma coisa que agora me ocorreu e eu vou pensar a respeito disso, assim, né? Essa forma de infância não tem muito a presença dos pais, não sei. Eu acho que existe formas e formas de existir na infância, e isso é não só geracional, mas também tem a ver com questões socioeconômicas, etc., né? Pensando, por exemplo, nessa coisa que você disse, em contraste com o que o Everton trouxe os filhos dos grandes CEOs, que, né, eles podem deixar os seus filhos em escolas que não permitem o uso de telas, e que eles em casa também não permitem às crianças o uso das telas. Isso é um pacto coletivo. Quer dizer, é uma questão... Eles podem fazer isso. Eles podem. Né? Assim, gente que tem menos grana hoje em dia, isso inclusive está nesses estudos aqui, né? Um deles fala justamente sobre as famílias nas famílias monoparentais, a exposição das crianças às telas é muito maior.
Isso com, né, as famílias monoparentais, a gente sabe o que acontece, né? Em geral, a mãe está cuidando do filho sozinha, mais raramente os pais, muito mais raramente, mas tem só um pai ou uma mãe cuidando e ela não vai dar conta de só cuidar da criança. Então, às vezes, ela vai largar a criança com a televisão, com o celular, com o que for, né? Porque precisa, né? É mais do que... Porque não tem outro jeito, muitas vezes, né? Enfim, mas é diferente. Eu acho que é um largado diferente, hein, Carlos? Será? Não? Eu não sei, estou pensando agora. Também Tá, tô. não cheguei a nenhuma conclusão. Vamos, joga essa para os ouvintes aí. O que vocês acham, gente? Por favor, comentem aí nas caixas de comentário o que vocês acham sobre isso. E eu acho que foi uma conversa muito rica que levanta vários pontos que a gente não fecha agora, né? Eu espero que os nossos ouvintes estejam sentindo a mesma coisa, né? Então acho que várias portas foram abertas, né? E eu acho que foram pontos de reflexão bastante interessantes o que foram trazidos aqui. E aí o que me ocorre nesse encerramento é trazer 2 imagens dessa semana, né, que para mim foram bastante assim impactantes, assim, né? Eu fiquei muito impressionado, né? Uma eu foi uma cena, né? Eu estava numa pizzaria, eu vi a mãe pedindo pizza e o garoto também escolhendo. Agora escolhe a pizza que você quer. Aí escolheram a pizza, a bebida, e ela ficou o resto do tempo mexendo no celular. E uma coisa que me chamou a atenção para mim é que a passividade do garoto. Acho que o garoto estava acostumado a isso, né? Então ele ficou quietinho, né, aguardando a pizza, e enquanto a mãe interagia só com o celular. Então é uma imagem que para mim me entristeceu bastante, né? Eu achei triste, né, essa cena que estava na minha frente, né? E outra cena que eu fiquei absolutamente encantado, né? Foi hoje, né? Em São Paulo, chuviscava. Então as pessoas tivemos que sair cedinho de guarda-chuva. E na minha frente tinha um pai bem alto, né, com a criança, o filho nas costas, com um guarda-chuva enorme, né? E assim, uma imagem belíssima. Me deu vontade de tirar uma foto, né? Eles interagindo intensamente e assim, a criança se divertindo muito, né, com um guarda-chuva enorme que cobria ele e o pai, e o pai só com o menino segurando o guarda-chuva e o pai segurando com o filho nas costas e as 2 mãos ocupadas com as malas da criança, né? Eu achei divertidíssimo, né? Me vieram essas imagens e eu acho que eu encerro a conversa com essas 2 imagens para mim. Bonito, gostei das imagens. Por um mundo que a gente possa ter mais vínculos, conexões, diversão, que a gente possa ter mais afeto entre a gente e menos mediado pelas telas, né? Eu acho que é isso que ficou, pelo menos quando eu li o meu texto aqui, que é o texto mais acadêmico, que fala das questões mais problemáticas do uso excessivo das telas, é justamente que a gente precisa de mais fisicalidade, mais presença no mundo, tanto adultos como crianças. Isso vai fazer bem para todo mundo. Isso foi uma das conclusões que eu tirei e que estão aqui nesse estudo, quem quiser ler. A gente vai deixar depois a bibliografia nos links lá do podcast, tá bom? Muito legal participar aqui da roda, e é muito interessante a gente conversar, debater esses textos, porque traz muita memória. Então, acho que uma das coisas importantes aqui, por mais que a gente traz a questão acadêmica também em alguns textos, a literatura ela permite que a gente faça uma viagem ao nosso passado também e refletir sobre experiências que eu tive na minha infância e que hoje já são diferentes, e pensar como isso auxiliou na minha formação enquanto pessoa, as brigas com o irmão, a briga física mesmo que nós tínhamos, e hoje nós temos uma relação muito próxima, muito boa também, mas que foi construída como Carlos Drummond apresenta. E é isso. Se
essa vivência hoje, através de telas, através do virtual, o que ela constrói, o que ela cria. E são coisas que, como alguns estudos que nós trouxemos aqui, apontam que não está indo para um caminho legal de construção, mas é importante a gente pensar e começar a refletir que nós ainda não temos uma geração de adultos que cresceram nesse cenário que nós estamos vivendo. Só que como ainda não existe essa geração, ainda há espaço para mudanças, para criarmos alternativas. Você, Everton, como um bom professor de ciências humanas, trouxe uma palavra maravilhosa que eu estava esperando, que é construir, né? Às vezes nós falamos, precisamos ter, né, ter coisas, ter afeto, ter vínculos, né? Parece que você está esperando, né, que venha. Mas você usou a palavra construir, que é linda, né, para nós da sociologia, que é o trabalho humano, né, que é o homem intervindo aí na realidade. Então, que nós possamos ter coragem, né, de construir vínculos. Então, que não é uma espera, né, que é um trabalho e que é bom, é um processo bom, né? Dá tempo, né? Precisa de tempo, precisa, mas é bom, né? Então vamos colocar em nós esse protagonismo de construção das coisas, né? E não de aguardo. E é isso que eu aprendi. Eu me conectei com a minha criança, né? Que a criança está aqui, né? Esse movimento aí dialético, né? De crescer e manter ao mesmo tempo, né? A gente supera e mantém, supera e mantém. E a criança está mantida aí dentro de nós. Então, isso é muito importante. E eu acho que a gente faz um pouco aqui esse trabalho de... Porque conversar é um trabalho de criar vínculo, né? É um trabalho de construção coletiva, que é uma coisa que a gente está precisando tanto fazer, né? Então é isso, gente, vamos conversar. Vamos conversar sobre tudo. E a gente tem muito assunto para conversar aqui no podcast, né? A gente gostaria muito da participação de vocês também. A gente quer que vocês tragam os seus pontos de vista aí. Então, concordem, discordem, tragam aí as suas contribuições lá nos tocadores que vocês vão ouvir, né? O podcast que é no Spotify ou no YouTube. Comentem lá nas caixas de mensagens para a gente poder ter essa participação e poder trazer um pouco de vocês para cá. Para continuar, então, nesse clima aí de colaboração entre pares, né, de bate-papo, a gente vai apresentar para vocês o cronograma dos temas que vão ser debatidos ao longo do ano, para que vocês possam se programar e trazer para a gente aí as suas contribuições, suas sugestões, tá combinado? Então, vamos lá, presta atenção. Agora, em abril, o tema vai ser memória e atualidade. Então, o próximo é memória e atualidade. Depois, em maio, a gente vai falar sobre relações étnico-raciais. Em junho, que o pessoal já está em clima de Dia dos Namorados, o tema vai ser relacionamentos e amor na atualidade. Em julho, a gente fala sobre ciência e tecnologia. Em agosto, vamos aí em homenagem à promulgação da Lei Maria da Penha, a gente vai falar sobre um tema que é um pouco mais pesado, mas nem por isso menos importante, muito pelo contrário, que é o feminicídio e as masculinidades. Em setembro, a gente vai falar sobre a matemática como questão social. Olha aí que tema criativo. Em outubro, a gente vai falar sobre um tema que a gente adora, que é música e literatura. Todo mundo aqui acho que gosta bastante. Em novembro, por conta do feriado de finados, a gente vai falar sobre morte e espiritualidade. E, para encerrar, em dezembro, a gente vai falar sobre o mundo das aparências, que fica tão em evidência no período aí das festas de fim de ano, né? E lembrando sempre que essa escolha não foi aleatória, ela veio da votação dos nossos ouvintes, que escolheram, entre vários temas que a gente propôs, esses que a gente elencou agora. Então, para você, ouvinte, né,
continuar participando, a gente propõe mais uma atividade. A cada programa, a gente vai disponibilizar um link para um formulário, onde vocês vão poder sugerir textos e reflexões para o episódio seguinte. Tá? Sempre para o episódio seguinte. Sempre de acordo aí com a temática que foi proposta para aquele mês. Então, o próximo mês vai ser memória e atualidade. Então, o formulário vai ser sobre esse tema. Quem quiser contribuir, sugerir textos, sugerir reflexões, vai estar lá o link, tá bom? Então é isso. Você vai poder contribuir. A gente espera que vocês façam isso. Mãos à obra, pessoal. Tá bom? E até a próxima. Obrigada.